Olá pessoal, bem-vindos! Vamos então começando essa aula onde nós vamos começar a criar componentes aqui dentro do nosso projeto QR Code Generator para utilizarmos dentro dos formulários. Bom, quando eu estou falando que eu vou criar componentes, eu posso relacionar a componentes personalizados ou então user controls, que são os componentes que a gente cria no formato que a gente quer, que nos possibilita utilizá-los dentro de outros formulários. Então, a gente vai criar um user control que vai, onde eu vou definir as configurações de geração do meu QR Code, ok? E este componente, né, esse user control, ele vai ter aqueles campos dos parâmetros que nós visualizamos na aula anterior, que são os parâmetros que estão lá no goqr.me na documentação, né, pessoal? Então, a gente vai acessá-lo, só vou mostrar aqui no navegador para vocês, são esses parâmetros aqui, tá, pessoal? Data, Size, Charset Source, enfim, são todos esses aqui, esses 10, aliás, esses 9 parâmetros, né, por causa que os dados eu vou obter de uma outra forma, eu não vou obter a partir do user control. Mas então, eu vou mostrar como criar um user control para a gente definir essas 9 propriedades aqui, certo? E aí depois, em cada um dos formulários, né, respectivo a um tipo de QR Code, nós vamos informar aqui o dado, que é aquele dado que vai me permitir criar o QR Code para referenciá-lo. Seja uma URL, né, seja um texto, um SMS, um número de telefone, certo? Então, vamos lá, pessoal. No Visual Studio, a gente vai começar a criar o user control. Mas, antes disso, só vamos fazer uma modificação que eu acabei esquecendo de mostrar em algumas aulas anteriores, né, quando a gente criou e relacionou aqui os projetos, pessoal. Aqui no projeto goqr.net, vamos adicionar uma referência para as entidades, já que as entidades a gente vai acabar utilizando aqui dentro da biblioteca, né, do Class Library goqr.net. Então aqui, pessoal, nas referências, vamos clicar com o botão direito e vamos em adicionar referência. Aí nesta janela que vai se abrir, a gente vai escolher aqui Projects e vamos escolher Entities, certo? Pega aqui as entidades e clica em OK. Só isso, pessoal. Já vou referenciar, vai ter aqui dentro agora um projeto, né, que é, aliás, uma referência às minhas entidades, né, uma referência às entidades. Beleza, tá pronto agora. Vamos começar a criar então o user control, pessoal. Vamos aqui no nosso projeto, vamos clicar com o botão direito em QR Code Generator e vamos escolher a opção ADD. E aqui, pessoal, nós vamos escolher já no menu suspenso User Control. Nesta janela de criação de componente, né, aliás, de criação de arquivo, né, vamos colocar o nome de UC-QR-config, já que é um user control que eu vou definir as configurações do meu QR Code. Então, UC-QR-config, UC-QR-config, user control, deixa marcado e clica em ADD. Beleza, adicionou aqui o meu QR Code, pessoal. A gente vai fazer algumas modificações aqui, né? Por exemplo, vamos alterar o tamanho, um tamanho que seja suficiente para que eu adicione os componentes aqui dentro. Vamos colocar aqui a propriedade size. Vamos alterar aqui para uns 525 por 424 é suficiente. Beleza, criei. Agora, pessoal, vamos adicionar aqui um label, né? Então, a gente vai vir aqui na Toolbox, vamos esperar carregar os componentes, né? E aqui vamos procurar um label. Beleza, cliquei no componente, depois cliquei aqui dentro do meu user control, né? Bom, esse label, pessoal, eu vou fazer algumas modificações nele, ok?
eu vou modificar, por exemplo, o tamanho da fonte deste componente. Vou alterar também a cor do background, né? E a cor da fonte também. Enfim, são algumas alterações que nós vamos fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar a propriedade AutoSize para falso, que aí a gente vai colocar do tamanho que a gente quer. Isso é importante, pessoal, porque a gente vai alterar o backcolor, né? Background color. Vamos colocar para um tom de azul, tá, pessoal? Vamos escolher aqui um tom de azul. Vamos pegar esse hot track aqui e vamos trocar também o forecolor, que é a cor, no caso, do texto, né? Vamos colocar para branco, né? Vamos pegar aqui web, white. Beleza. Vamos trocar também o alinhamento do texto, né? Vamos aqui no Text Align e aqui nós vamos trocar para centralizado, certo? Depois disso, nós vamos alterar ainda, pessoal, a propriedade de fonte. Então aqui vamos trocar bold para true. Vamos colocar em um tamanho 20, para ficar um tamanho grande, né? Que seja fácil de ler aqui. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai trazer aqui, bem no limite do user control, embaixo, em cima, e também vamos arrastar para o lado, certo? Aí dá para até deixar um pouco mais largo aqui, né? O nosso, mais alto, aliás, o nosso componente, beleza? Como o user control aqui, a gente definiu o tamanho para ele, né? A largura é 525, a gente pode fazer o mesmo aqui para o label, né? Então a gente vem aqui e troca para 525 para ele também, ok? Daí eles vão ficar na mesma largura, e aí só centraliza, né? Bom, agora, pessoal, a gente vai trocar também uma opção da borda, né? Então lá no Border Style, vamos trocar para Fixed Single, certo? Só para ele ficar com uma bordinha definida, ok? Ainda, pessoal, vamos trocar o texto, né? Para identificar o nosso user control. Só que aqui a gente não está falando de nome do componente, é simplesmente uma identificação visual. Então aqui a gente vai colocar configurações, né? No caso, como a gente está seguindo exatamente as mesmas informações que estão aqui definidas na documentação da API do GoQR, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar em inglês exatamente como está aqui na documentação, certo? Já que o que eu estou mostrando para vocês nesse projeto, né, simplesmente utilizar a API do GoQR, né? Tanto que esse nosso projeto aqui que nós definimos, né? Esse Class Library GoQR.net, ele vai poder ser utilizado em projetos de outro tipo aqui dentro do Visual Studio, né? Um projeto ASP.NET, por exemplo, né? Ele pode ser utilizado. Claro que desta forma que eu estou mostrando, utilizando o tipo de formulários, né, Windows Forms Application, é simplesmente uma forma de consumir aquele projeto, certo? Mas então você pode utilizar depois o GoQR.net em projetos de outro tipo, certo? Então, todos os nomes aqui, todos os textos eu vou deixar em inglês, porque eu quero fazer uma referência clara a cada um dos itens lá da documentação do GoQR.me, ok? Então é isso, pessoal. O texto, vamos colocar configurations. Beleza, defini aqui configurations. Agora, pessoal, eu vou adicionar vários outros componentes aqui para dentro, né, do user control. Então aqui na toolbox eu vou pegar mais um label, certo? Então é só um label que eu vou precisar agora. Vou posicioná-lo aqui. E aí vou adicionar também, pessoal, com um combo box, certo? Mas antes disso, vamos só mudar aqui um pouco da
das propriedades desse label que a gente adicionou. Então, vamos selecionar, né, o label, aqui no caso está com o texto label 2. Não é necessário que a gente coloque nome para os labels, já que a gente não vai referenciá-los via código, né? Então, eles não precisam ter um nome claro para a gente. Então, aqui na fonte, vamos defini-lo como bold. Então, bold a gente troca para true. Aqui, o tamanho vai ser um tamanho 12, certo? Aqui o texto, pessoal, esse primeiro vai ser size. Por que size? Aliás, eu troquei errado, né? Troquei aqui na propriedade de nome. Tem que ser aqui no text, né, pessoal? Size, beleza. Por que size, pessoal? Por causa que size, eu estou fazendo uma referência ao parâmetro size lá da documentação, certo? O próximo vai ser char_set_source, já que eu estou fazendo uma referência ao char_set_source lá da documentação, ok? Beleza, pessoal? Agora, vamos adicionar um combo box. Escolho aqui combo box, clico aqui dentro, né, para criar o componente aqui dentro do user control, vou posicioná-lo. E agora, pessoal, depois de ajustar aqui o tamanho, né, a largura do combo box, se você quiser definir, né, já coloca aí um valor 217, que é um valor suficiente, certo? 217 de largura. Vamos alterar também, pessoal, o modo aqui do Dropbox, né? Então aqui, Dropbox Style, a gente vai trocar para Dropdown List, certo? Em Dropdown Style, troca para Dropdown List, certo? Beleza, pessoal. Agora vamos colocar o nome, né, para o nosso combo box. Eu estou fazendo a referência ao size, né? Então, vou colocar o nome CMB size, certo? Que é um padrão que a gente utiliza, né? A gente faz os primeiros caracteres aqui, uma referência ao tipo do componente e depois o nome dele, né? Por exemplo, se esse label aqui eu precisasse colocar o nome para ele, eu utilizaria LBL, né? Uma referência a label, LBL size, ok? Agora, pessoal, eu já defini a configuração, né, as propriedades para esses dois componentes. Eu não vou fazer isso para os outros 8 componentes, né? Não vou fazer tudo de novo. Eu simplesmente vou copiar e colar, porque eu vou utilizar as mesmas propriedades para os outros componentes, que são exatamente um label e outro combo box, certo? Então, eu vou copiar aqui, clica com o botão direito e vai em copiar, ou Ctrl C, tá, pessoal? Aí vem o Ctrl V ou clica com o botão direito e vai em colar. Aí você escolhe, certo? Então, o que eu vou precisar, pessoal? Vou precisar de 9, né? Então, eu vou colocar 5 nessa primeira coluna e 4 na coluna do lado, certo? Então, dou outro Ctrl V, venho aqui, posiciono. Outro Ctrl V, venho aqui e posiciono. Outro Ctrl V, venho aqui e posiciono, certo? Vou fazer exatamente isso. Depois, se algum você vê que não ficou com um distanciamento que você queria, né? Você vem aqui, seleciona todos eles e com as teclas direcionais do teclado você ajusta ali a distância, certo? Aliás, quase que eu alterei aqui o tamanho, né? Só dei um Ctrl Z para desfazer. Ok, pessoal. Agora aqui do lado eu vou precisar de mais 4, né? Então eu venho, seleciono 4, né? Eu falo 4, pessoal, que são os 4 pares, né, de componentes, que é o label e o combo box. Seleciono, então, Ctrl C, ou direito, né, e depois seleciono copiar, e depois Ctrl V. Só venho aqui, posiciono, tá ok. Está pronta a cara, né? Agora a gente precisa alterar as propriedades específicas, né? Então, esse segundo aqui, pessoal, só mais uma vez, né, mostrando, é uma referência ao char_set_source. Então, a gente vai colocar o texto, né, do label como char_set_source, certo? Então, a gente seleciona aqui o label, vamos aqui no text e vamos trocar para char_set_source. Beleza. E o combo box, pessoal, a gente vai
trocar o nome dele para CMB, né, uma referência combo box, charset source. Então a gente vem aqui e escolhe, né, aqui na propriedade name, a gente altera para CMB charset source. Beleza? Agora vamos para o seguinte, pessoal. O seguinte, você pode conferir lá na documentação, né, é o charset target, né? Então a gente vem aqui, troca o texto do label para charset target, né, que é o meu charset alvo. Depois eu troco, pessoal, no combo box o nome CMB charset target. Beleza, vamos para o seguinte. O seguinte, pessoal, só olhando mais uma vez aqui na documentação, é o ECC, né, que é a estratégia de correção de erro, né? Então, vou colocar o texto, né, aqui do label como ECC. Então, venho aqui, ECC, 2 pontos. E o combo box, CMB ECC. Beleza, vamos para o seguinte. O seguinte, pessoal, é a propriedade color lá dos parâmetros, né? Então, o label recebe o texto color e o combo box recebe o nome CMB color. Beleza. Agora, pessoal, só vamos dar uma olhadinha para lembrar o nome dos outros, né? A gente tem aqui agora o background color, margem, o keysize e o format, certo? Tem ainda esses 4. Então, BG color. Vamos aqui então para o primeiro da segunda coluna. Vamos colocar o texto aqui como BG color, 2 pontos. O nome, né, do combo box CMB BG color. O seguinte é o margem, né, a margem do nosso QR Code, margem, e o combo box é o CMB margem. Como a gente está alterando, né, pessoal, um altera o texto, o outro altera o nome, cuidado para você não se perder, né, e acabar alterando o nome de um label, por exemplo, né? Então um pouco de atenção para isso, certo? Depois, pessoal, nós temos a keysone, né? Então aqui a gente altera o texto, né, do label para keysone e o nome do combo box para CMB keysone. Beleza? E agora o último componente, pessoal, é o componente do format, né? O formato do nosso QR Code. Altera o texto do label e altera o nome do combo box, CMB format. Beleza, pessoal, agora acabei de configurar, definir aqui as propriedades da cara do nosso componente, né, o personalizado, da cara do nosso user control. Agora nós precisamos alterar a programação dele, né, porque eu vou precisar ter algumas funções próprias dentro aqui do nosso componente, né? A gente vai programar algumas funções, aí toda vez que a gente precisar pegar algumas informações das configurações, a gente simplesmente faz uma chamada ao método aqui dentro do nosso user control, certo? Então é isso, pessoal. A gente segue na próxima aula colocando a mão na massa da programação aqui dentro deste user control que a gente começou a criar agora, ok? Pessoal, obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.